Contra líder e vice-líder, o Ceará conquistou vitória e empate. Nada mal. A gente sempre falou que a sequência era muito cruel, muito difícil enfrentar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras na sequência. Você pode incluir também o Red Bull Bragantino, que estava ali nas primeiras posições do campeonato, chegou a liderar esse campeonato brasileiro, mas o Ceará tem se saído muito bem. De 6 pontos contra os 2 melhores times do campeonato, o Ceará conquistou 4 pontos. De 6 possíveis, 4 pontos, porra, é uma média sensacional, né? A gente vai falar sobre o empate contra o Flamengo, 2 tempos muito distintos, o Flamengo, super milionário Flamengo. O que não falta é a opção para o técnico Felipe Luiz, é impressionante, né? O elenco do Flamengo, o que me impressiona não é nem o time titular, o que me impressiona é o banco de reservas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado, aquele recado de sempre, tá? Eu sei que você tá de saco cheio, eu tô sempre falando sobre isso. Like, hype, comentar, se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Tô sempre falando aqui sobre o nosso futebol cearense. Termina o jogo, corro pra cá, o mais rápido possível, tá? Eu fiz o jogo do Fortaleza, lá pela Jangadeiro Band News FM, e claro, assisti ao jogo entre Ceará e Flamengo. Super público na Arena Castelão, um ambiente espetacular, é bom fazer esse tipo de jogo, né? E o Flamengo enfrentou um time que é enjoado. Esse Ceará é um time nojento, tá? Na boa acepção da palavra. É um time muito competitivo, que disputa, que encara e vence o Cruzeiro de virada lá em BH. Esse Cruzeiro que bateu o Botafogo no Rio de Janeiro. E hoje o Ceará sabia que teria que fazer um jogo ali beirando a perfeição de novo, né? Um grau de concentração, um grau de atenção, um grau de desenvolvimento na partida que você tem que manter um nível lá em cima. O técnico Léo Condé não é bobo nem nada, sabia que do outro lado vinha chumbo grosso. Aliás, o Felipe Luiz colocou o que tem de melhor à disposição hoje. Emerson Royal, fazendo as estreias de quem chegou recentemente. Não tem Pedro ainda, mas alguns desfalques, né? O Eric Pulgar também não pode jogar por conta de uma contusão, mas o Flamengo, assim, não pode reclamar de opção. O Flamengo tem um elenco estrelado, o Flamengo tem um elenco fantástico pelo investimento que o Flamengo faz. O Flamengo vai lá na Europa e traz do Atlético de Madrid, o Saúl, traz o Emerson Royal, que é selecionável, né? O Flamengo vive o maior poderio financeiro do continente. Eu não me refiro só ao Campeonato Brasileiro, não. Não estou me referindo só ao nosso país, não. Eu estou falando do continente de uma maneira geral, uma superpotência, e entra em qualquer competição sempre lutando pelo título. E hoje poderia retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro venceu, o Flamengo precisava fazer o mesmo para manter a primeira colocação. Só que do outro lado tem uma equipe que, repito, é carne de pescoço. Esse Ceará, meus amigos, tem muito mérito na campanha, na sólida campanha que faz. É verdade que o Ceará completou 4 jogos sem vitória, mas a gente precisa contextualizar as coisas, né? Foram 3 derrotas, agora um empate contra o Flamengo, não dá para dizer que é um resultado ruim, simplesmente por jogar em casa. Não sejamos tão rasos assim, é contra o Flamengo, seja aqui, no Rio, em qualquer lugar. Jogo contra o Flamengo será difícil, jogo contra o Flamengo, o adversário é o favorito, e o Ceará fez um jogo que no primeiro tempo viu todo o poderio, como esse time é bem treinado, como esse time tem talento, né? É uma junção de bons jogadores, muito bem treinado pelo Felipe, e o Ceará teve dificuldades. No primeiro tempo o Flamengo foi muito melhor do que o Ceará. Chegava com muita frequência ao gol, até a Arrascaeta receber ali de frente pro Bruno. Ele desloca o goleiro do Ceará na saída do Bruno, 1-0 para a equipe do Flamengo, fazendo assim justiça ao que produzia o Flamengo, ao futebol apresentado pela equipe carioca e ao que tentava pelo menos fazer o Ceará, né? Que tentava transição rápida, jogada aérea. O Ceará é um dos times, o time de o melhor aproveitamento nessas jogadas em duelos aéreos. O Ceará lidera essa estatística no Campeonato Brasileiro. É um time que, com Pedro Raul, sabe que tem a referência. Bola aérea, ele é muito forte. Tem o William Machado, tem o Marlon, tem jogadores que vão bem na jogada aérea, e esse dado, essa estatística, ela vai ser confirmada no segundo tempo. Você está pensando em trocar seu carro? Comprar seu primeiro carro?
vai lá na Zerado. Eu sempre falo da Zerado aqui, porque lá a Zerado tem um estoque que está sempre mudando, então vai ter sempre uma opção que vai caber no seu bolso, no seu orçamento e vai atender às suas necessidades. A Zerado fica lá no Guararapes Auto Shop, vai lá, fala com o Hermano, com o Portela, com os meninos, vão te atender super bem. Vou deixar também o QR Code da Zerado aí na tela para você escanear e já falar no Zap com a rapaziada também. Ó, o José pediu para eu vir aqui, quero comprar meu carro. Vai lá na Zerado, independente do ano do carro, da marca do carro, você vai comprar um carro zerado. Zerado, que inclusive fez recentemente 7 anos, então abraço, parabéns a toda a equipe da Zerado. Sempre compro os meus carros lá com os meninos da Zerado, assim, ó, de olhos fechados, vou lá e a gente tem sempre boas opções. Então fica sempre de olho, porque o estoque vai sempre sendo renovado. Combinado? Bom, aí a gente vai para o segundo tempo. Bom, deixa eu só explicar uma coisa rapidinho. O técnico Léo Condé, não é bobo nem nada, né? Fortaleceu o setor de meio campo, Richardson, Lourenço, o Mugni ficou no banco de reservas junto com o Dieguinho, que é esse motorzinho, né? O cara que tá lá sempre disputando, é um jogador muito, muito participativo, muito importante nesse time do Ceará. Então o Lucas Mugni ficou no banco de reservas. Eu vou no condicional mesmo, tá? Se Mugni tivesse a intensidade do Dieguinho, seria a junção de um jogadoraço, né? Porque o Lucas Mugni entra no posto do Lourenço para dar mais qualidade. O Lourenço é bom jogador, acho que o Lourenço começou mal a temporada, o ano ele não se firmou ainda, ficou naquela discussão, será que é jogador que nível Série A e tal? Enfim, mas eu gosto, eu acho que é um jogador útil para compor o elenco. E aí entra Lucas Mugni e o Mugni muda a história do jogo, né? As alterações do Léo Condé deram ao Ceará uma competitividade maior no segundo tempo. O Ceará foi mais time no segundo tempo, equilibrou as ações contra o Flamengo, e aí, numa jogada de quê? Bola aérea. O Ceará é o time que, repito, que tem o melhor aproveitamento nos duelos aéreos no Campeonato Brasileiro. Entre as 20 equipes, o Ceará é o time que tem maior eficiência. Cruzamento do Mugni é quase um passe. Rossi sai mal, sai em falso, hesita, fica pelo meio do caminho. Pedro Raul não tem nada a ver com a história. Mete a cabeça na bola, cantinho esquerdo, 1-1, tava empatado o jogo. O Ceará até tem umas boas oportunidades. O Flamengo chega também, mas ninguém teve a chance de virar, né? O Ceará empata o jogo, metade ali do segundo tempo, e consegue um ponto que é um ponto que você precisa valorizar. Ah, mas tem que pensar... Cara, são 2 campeonatos diferentes, certo? São 2 realidades bem diferentes. É um time que luta para conquistar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o escambau, que é o Flamengo. É um time multimilionário. Do outro lado, tem um time que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que reconhecer as suas limitações, as suas virtudes e tal. Mas o primeiro objetivo é ficar na Série A. E o Ceará, contra Cruzeiro e Flamengo, conquistou 4 de 6 pontos dificílimos. Eu acho que o aproveitamento do Ceará nessas 2 partidas o aproveitamento é excelente. Excelente. O aproveitamento é muito bom do Ceará. Tem um jogo no próximo fim de semana contra o Palmeiras, mais uma pedreira em São Paulo. Palmeiras que, até a gravação desse vídeo, estava perdendo para a equipe do Vitória. Então, assim, é uma sequência pesada, difícil. O Ceará vai encerrar o primeiro turno com mais pontos do que eu projetava, do que eu imaginava. Eu até disse, ó, se o Ceará pontuar contra qualquer um desses 3, porra, já tá valendo, já tá ficando no lucro. O Ceará venceu o Cruzeiro lá, empatou com o Flamengo aqui, poderia até ter vencido o Flamengo, mas empata com o Flamengo, pontinho tem que ser valorizado, e vai pro jogo contra o Palmeiras para fechar sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Primeiro objetivo tá sendo, ó, cada tijolinho está sendo construído. O primeiro objetivo do Ceará está sendo construído com cada ponto, com cada vitória, com cada partida competitiva que faz esse time do técnico Léo Condé. E aí, o que é que você achou? Quero saber também a sua opinião, se você concorda ou não, fica à vontade. O espaço dos comentários está aí para você deixar também a sua opinião. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente se vê e será em breve.